E aí, pessoal, tudo bem? Sou o vosso professor Victor Leonardo e nós estamos na aula de número 7, não é isso? Nem coloquei aqui no slide que seria a nossa 7ª aula, mas vocês sabem disso, vocês estão acompanhando perfeitamente, penso eu. Brincadeira. Mas eu penso que vocês devem, cada vez mais se dedicar, porque nosso bimestre está acabando. Então, brevemente, nós vamos ter atividades valendo ponto, provas, tá? Então, é importante que você estude esse conteúdo, veja, reveja o conteúdo e tudo mais. Nessa aula, a gente vai fazer uma comparação um pouquinho mais detalhada e fazendo já uma espécie de revisão sobre o assunto da semana passada, que é acerca de Jesus como o segundo Adão, Aqui a gente vai fazer, na verdade, uma comparação entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Isso aqui é importante para você memorizar o conteúdo e vai servir também, quem sabe, para o teste que você vai fazer, a prova que você vai fazer de religião. Então, vamos lá. Fazer uma comparação aqui. É interessante pegar essa imagem aqui da internet, tem algumas outras, mas eu achei bem interessante aqui. Está em inglês, tá? Está Adam failed, Jesus fulfilled. Ou seja, Adão falhou e Jesus cumpriu, Então, há um contraste aqui. É justamente sobre esse contraste que nós vamos falar um pouquinho na aula de hoje. Bom, como nós vimos, Jesus ele é chamado teologicamente, um termo técnico, de segundo Adão. Isso aí está baseado na Bíblia, tá? Paulo fala acerca disso, mas não lembro se ele utiliza essa expressão segundo Adão, sei que ele não utiliza, não. Ele utiliza assim, uma expressão bem semelhante, que ele fala do primeiro, Adão, e depois ele fala do segundo, do último Adão, São termos paralelos, ele faz uma comparação entre Adão e Jesus. E assim, ele, no caso, Jesus ele é chamado de segundo Adão porque ele assume a responsabilidade de ser o representante diante de Deus, da humanidade, e, digamos assim, ele vai justamente recapitular aquilo que Adão não conseguiu fazer, as obras de Adão, a obediência que Adão não teve como representante, como primeiro homem, a falha que ele teve em obedecer a Deus, tudo isso Jesus ele vai recapitular e vai cumprir a vontade de Deus. Então a gente vai fazer um breve comparativo entre Adão e Cristo, tá? Isso aqui, justamente nessa tabela que nós podemos ver a diferença entre um e outro, que enquanto que Adão ele desobedeceu a Deus, desobedeceu o mandamento explícito de Deus, que era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, A grande questão aí foi o ato que Adão fez, e quando ele faz isso, ele conhece o mal por experiência, porque ele desobedece a Deus. E nós temos o contraste, enquanto que Adão fez isso, Jesus ele obedeceu perfeitamente a Deus durante toda a sua vida. Ele obedeceu a palavra de Deus, ele obedeceu a lei de Deus, aquilo que Deus diz, a lei de Deus na sua palavra. Adão tinha uma única lei, que era não comer, vamos dizer, uma lei explícita, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão quebra essa lei, enquanto que Jesus ele cumpre perfeitamente a lei. Ele obedece toda a lei que Deus já tinha revelado. Deus já tinha revelado para Moisés, aos profetas. Então ele se torna pecador. Adão tornou-se pecador. Enquanto que Jesus ele viveu uma vida perfeita, ele era sem pecado, por isso que tem aquela questão do nascimento virginal, O que Maria teve, no caso, tem dois aspectos aí, na verdade, acerca do nascimento virginal de Jesus, O primeiro é porque, vamos dizer assim, Adão, Paulo vai falar sobre isso, até me esqueci de colocar isso aqui, mas aí a gente vê isso na próxima aula. Adão, ele é terreno, ele vem da terra, Deus, se você ler Gênesis, Deus forma Adão a partir do pó da terra, enquanto que Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade, então ele é celestial, ele é o Verbo. Se você for ler o Evangelho de João, diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, o Verbo assumiu a humanidade. Então Jesus ele é Deus e homem. Então Jesus como digamos, ele sempre existiu, ele vem do céu,
o verbo desceu e viveu uma vida perfeita, então ele se fez homem. Como homem, ele obedece a Deus, né, o Pai, de forma plena e de forma perfeita. Ele teve que vir, né, o nascimento dele teve que ser de origem sobrenatural, né? Então esse é o aspecto porque Maria ela, digamos assim, ela teve Jesus sendo virgem, ela não teve relação sexual com José. E o outro aspecto também é porque no caso tem a ver com a questão do pecado, né? Todos nós somos pecadores porque todos nós nascemos, viemos de Adão, né? Jesus, ele assume a nossa humanidade, né? Mas ele, digamos assim, ele nasce sem pecado, mas obedece a Deus. Ele é tentado durante toda a sua vida como homem, mas ele obedece a Deus, ele resiste à tentação como homem. Ainda que ele seja o Filho de Deus, quando ele vem à humanidade, ele se torna o servo do Senhor e obedece a Deus perfeitamente. Enquanto que Adão, ele culpa a esposa, né? Ele transfere a responsabilidade dele para outra pessoa pelo aquilo que ele fez, né? Jesus, ele se fez culpado, né? Ele morreu no lugar dos pecadores, que somos nós. Mesmo ele sendo perfeito, mesmo ele sendo inocente, mesmo ele cumprindo perfeitamente a lei de Deus, ele assume o nosso lugar na cruz do Calvário e morre em nosso favor, né? Era para nós morrermos, mas Jesus, ele morre em nosso favor. Então, ele fez, mesmo sendo inocente, ele fez-se culpado. Adão, ele trouxe a morte física e a espiritual, né? Jesus, ele é a ressurreição e a vida. É isso que diz, né? Ele fala para Marta, né? Antes de ressuscitar o irmão dela, Lázaro. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, né, não morrerá para sempre, não morrerá eternamente. Isso é muito profundo o que ele fala. Então, Adão, ele trouxe morte física, morte espiritual, trouxe condenação eterna, mas Jesus trouxe vida, ressurreição, vida eterna para todo aquele que crê nele. Então, Jesus, ele, no caso, ele é o segundo Adão, e para que nós possamos recuperar aquilo que o primeiro perdeu, na verdade, não somos nós que recuperamos. Vamos dizer assim, Jesus recupera por nós. E se nós estivermos nele, nós realmente teremos a nossa verdadeira humanidade, segundo a vontade de Deus, restaurada e até mesmo, né, transformada em algo ainda melhor, mais pleno, mais perfeito. Então você vê esse contraste. Adão é terreno, Jesus, ele é celestial, né? Jesus, ele é o perfeito, ele veio a esse mundo como, né, o Filho de Deus que veio a esse mundo, se encarnou, viveu a vida perfeita, né? Por isso que o credo apostólico diz, né, foi concebido pelo Espírito Santo. Ele é perfeito, ele é santo e traz vida eterna para todo aquele que nele crê. Então a gente tem um contraste aí, né? Se você estiver em Adão, nós nascemos em Adão, então nós estamos destinados a morrer. Mas se nós crermos em Jesus, né, segundo a Bíblia, se nós crermos em Jesus, nós nascemos de novo, né? Nós nascemos de novo, nós somos regenerados agora, e agora nós vamos nos tornar cada vez mais a imagem e semelhança de Jesus, né? Então é interessante isso. Paulo fala muito sobre isso, o apóstolo Paulo, ele trata sobre isso no livro de Romanos. Aí você pode ler na sua casa o livro de Romanos, que é um livro maravilhoso, é a Epístola de São Paulo aos Romanos. Se você tiver uma Bíblia católica ou evangélica mesmo, a versão, né, católica ou evangélica, mas o livro é praticamente o mesmo, o livro é o mesmo, né, na verdade, e aí você pode ler justamente sobre a questão que Jesus, ele agora, no capítulo 5 de Romanos, ele é o segundo Adão. Ele diz aqui, Paulo diz em Romanos 5, verso 12, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Aí ele vai falando mais um pouquinho e diz no versículo 14, no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual, Adão, né, o qual é a figura daquele que havia de vir, que é Cristo. E aqui se diz, né, versículo 15, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa.
Porque se pela ofensa de um morreram muitos, que no caso a ofensa de Adão, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muito, né? Muitos. E aí versículo 17, né? Ele continua falando, depois no versículo 17 ele diz, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, foi a ofensa de Adão, assim também por um só ato de justiça, um ato de obediência perfeita, né? Veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. E aí ele continua, né? Versículo 20, e versículo 21 ele diz, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavras do apóstolo Paulo, né? E pela fé os cristãos creem e sabem, né, que foram inspiradas pelo Espírito Santo. Então, aqui nós temos um resumo dessa teologia, né? A teologia do segundo Adão, de Jesus como o segundo Adão. Espero que você tenha apreciado esta aula e já estamos chegando no finalzinho. Na próxima aula vamos completar o assunto, tá bom? Completar, revisar, enfim. Forte abraço, Deus te abençoe. Tchau, tchau.